Afinal, existe uma verdade real, uma verdade objetiva, ou tudo é subjetivo e depende do ponto de vista? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na década de 1920, o escritor japonês Ryonosuke Akutagawa escreveu um conto rápido chamado Yabu no Naka, ou Em uma Moita de Bambu. Nesse livro, ele contava uma história passada no Japão medieval em que o samurai era encontrado morto em uma moita de bambu. Ao tentar descobrir o que aconteceu, as 3 testemunhas visuais do crime dão versões diferentes sobre o ocorrido, implicando a si mesmas. Todas as versões são perfeitamente compatíveis com as demais informações que se tem sobre o ocorrido, portanto são versões críveis que parecem igualmente válidas. As testemunhas também não mentem para tentar se eximir do crime, ao contrário, as versões parecem sinceras e de fato implicam a própria testemunha no crime. Portanto, estamos diante de um crime cujas testemunhas visuais têm lembranças não apenas diferentes, mas totalmente incompatíveis entre si, embora todas lógicas e razoáveis. Qual delas está falando a verdade? Esse livro fez muito sucesso no Japão, na época ganhou muitos prêmios, mas ficou muito mais conhecido no resto do mundo quando Akira Kurosawa, um importante cineasta japonês, fez, na década de 1950, uma versão para o cinema dessa história. O filme Rashomon, na verdade, junta esse conto com outros contos, então a história é um pouco diferente, mas a ideia central é a mesma. No filme vemos de novo cada testemunha sobre a morte do samurai, dando uma versão diferente com igual validade. E o filme nos deixa um questionamento. Será que existe verdade absoluta? Todas essas versões não seriam verdades também, mesmo sendo incompatíveis entre si, não são também fatos? Pois bem, esse filme fez muito sucesso no mundo todo. Até aqui, ok, isso é ficção, você pode imaginar que legal, o cara bolou uma história impressionante, o filme é legal, mas é ficção. Isso não aconteceria na vida real, porque é algo totalmente alheio a um conceito fundamental. Só pode haver uma verdade. No final das contas, apenas um dos testemunhos dados era válido, os outros estavam mentindo, ou pode ter sido uma outra coisa diferente, de forma que as 3 testemunhas estivessem mentindo. Não tem como fugir do fato que existe uma verdade objetiva. Alguém matou o samurai. E é aqui que a coisa fica complicada, porque várias profissões, vários estudiosos já se depararam no dia a dia exatamente com esse tipo de problema. A verdade objetiva pode até existir, porém ela é inalcançável. Nunca saberemos a verdade objetiva e só podemos nos contentar com versões subjetivas sobre os fatos. Já existia, inclusive, esse conceito em filosofia. Nietzsche já falava sobre não haver verdade absoluta, sobre tudo serem versões de um fato. Além disso, no estudo do direito moderno, muitos advogados, juízes, promotores se deparam na prática com esse tipo de situação. Psicólogos também observam esse comportamento, de que testemunhas, mesmo com a maior boa vontade, mesmo sendo sinceras, apresentam versões incompatíveis sobre o mesmo fato. Em muitas situações, a verdade objetiva ou verdade real é só uma ilusão que jamais será de fato obtida. Como dizia Nietzsche, o homem buscando a verdade é como um náufrago que morre de sede no meio do mar. Esse fenômeno já era documentado antes do filme, mas após esse filme, que fez muito sucesso, como falamos, os estudiosos passaram a chamar esse fenômeno de efeito Rashomon, um efeito psicológico e social que faz com que pessoas que presenciaram em primeira mão um evento apresentem versões totalmente distintas para esse evento ao relatar o mesmo posteriormente. Tipicamente, esse tipo de coisa acontece com mais frequência quando não existem provas ou quaisquer outros meios materiais de se verificar tais fatos. A testemunha, no caso, é o único meio de prova e, além disso, existe uma pressão social para se descobrir o que aconteceu. São eventos em que as testemunhas se sentem pressionadas, seja pela sociedade em geral, seja por uma figura de autoridade que está cobrando a verdade daquela pessoa. Quanto mais pressionadas as testemunhas,
testemunhas, mais elas tendem a gerar discordância entre seus depoimentos. Muitos podem pensar, lógico, algumas pessoas estão mentindo nessa situação. Elas sabem a verdade, mas justamente por ser um caso crítico, elas estão se sentindo pressionadas, elas acabam mentindo sobre isso. Porém, não é isso que a experiência mostra. Mesmo quando o resultado é totalmente irrelevante para as testemunhas, elas não seriam implicadas de forma alguma no caso, ainda assim os relatos tendem a ser diferentes. No final, o mecanismo dessas versões divergentes parece ser mais interno. As pessoas realmente se lembram de formas diferentes do mesmo fato, de formas tão diferentes que chegam a ser contraditórias entre si. Isso não é algo impossível de conciliar com o que sabemos sobre o funcionamento do nosso cérebro. Nossa memória não é um papel em branco que vamos escrevendo as coisas para nos lembrar depois. Recordamos das coisas por associação com ideias, conceitos, fatos que vivemos anteriormente, inclusive emoções e sentimentos. Como cada pessoa tem uma experiência de vida única, tem um grau próprio de experiência emocional, de fatos a que foi submetidos, ao gravarmos um mesmo fato em nossa memória, resultamos em narrativas totalmente distintas, muitas vezes até contraditórias, mesmo buscando ser o mais exato possível. Isso é muito explorado por advogados em julgamentos. Por exemplo, o leigo pode imaginar que quanto mais testemunhas um advogado levar para um tribunal, melhor, né? Mais certeza ele tem do caso dele. Não é isso. É reconhecido que pode ser prejudicial levar um grande número de testemunhas em um caso, porque aumenta a chance de uma testemunha contradizer a outra e isso acabar enfraquecendo a tese, seja a tese de acusação, seja de defesa. Melhor algumas poucas testemunhas coesas do que uma multidão de testemunhas falando coisas incoerentes entre si. E se até uma testemunha factual que viu o crime com seus próprios olhos não é confiável, outras provas também são complicadas. Vídeos gravados podem ser adulterados, gravações de voz, grampos telefônicos, tudo pode ser adulterado. Confissão, existe uma enorme quantidade de confissões por tortura psicológica, física e até por problemas psicológicos do confesso. Ninguém duvida que existe uma verdade objetiva, alguma coisa aconteceu. A questão mesmo é, essa verdade pode ser inacessível. Tudo o que temos são relatos subjetivos. Mas não para aí. No direito processual penal é muito conhecida a expressão verdade processual, ou verdade do processo, que não necessariamente é a verdade real, o que realmente aconteceu. De fato, é bastante explícito no direito processual penal que a busca pela verdade real é um beco sem saída, que não se deve buscar. Não apenas pela dificuldade de formar tal verdade a partir das evidências e testemunhos, provas e gravações, mas também porque existem outras limitações, o que inclui o conceito de prova ilícita e também da teoria dos frutos da árvore envenenada. Essas teorias jurídicas dizem que uma prova obtida de forma ilícita pela acusação não pode ser usada em um processo, e mais do que isso, ela contamina todas as provas obtidas a partir daquela prova ilícita. O policial fez uma escuta sem autorização e descobriu que iriam entregar drogas no Pier X. Com base nisso, ele monta uma operação perfeitamente legal e apreende grande quantidade de drogas, prende um monte de gente. Essas pessoas são inocentes, mesmo que tenham sido pegas com a droga, porque a prova é ilícita. A gravação ilícita que levou à operação faz com que a operação em si também seja ilícita. Entenda o que isso significa. Essas provas, embora tenham sido obtidas de forma ilícita, são verdadeiras. Uma escuta foi feita de forma ilícita. Isso não quer dizer que as pessoas não conversaram entre si. Não quer dizer que aquele caminhão cheio de drogas no Pier X não existia. Sim, ele existiu. Ou seja, em um processo penal existem evidências que poderiam nos levar mais próximo da verdade real. No entanto, explicitamente opta-se por ignorar tais provas. Portanto, não se busca de propósito a verdade real em um processo, busca-se a verdade processual, a verdade consistente com as provas legais do processo. Você pode achar isso um absurdo, mas acredite, existe o melhor de todos os motivos do mundo
para esse tipo de medida: a proteção do indivíduo da injustiça da perseguição estatal. Sem o conceito de provas ilícitas ou de contaminação de provas, o poder do Estado ao perseguir indivíduos se torna tão grande que basta alguém na polícia querer te ferrar que vai achar coisas contra você e te condenar. Esqueça essa história sem sentido de quem não deve não teme. Só quem nunca viu como são feitas investigações policiais e julgamentos em tribunais que tem essa visão inocente das coisas. Da mesma forma que fica mais fácil para o policial pegar os bandidos de verdade, fica mais fácil também ele usar tudo isso contra alguém inocente só porque ele quer. Então, repare, haver uma verdade objetiva, um fato objetivo, é irrelevante. No final das contas, essa verdade não apenas é inacessível, como é arriscado demais persegui-la. A justiça que te vendem hoje é uma ilusão, porque até na cabeça de testemunhas a verdade é dúbia. Quando se colocam todas as demais limitações do processo, no final a justiça vira o que vemos aí: um enorme aparato burocrático onde tudo que você pode fazer é torcer para nunca ser sugado para dentro dessas engrenagens. Se um dia você for sugado lá dentro, por mais inocente que seja, você vai sair moído de lá. E seria pior ainda se buscassem a verdade real e não a verdade processual. Por esses motivos, eu sempre fui radicalmente contrário à pena de morte. A justiça erra muito. Ninguém tem dúvidas que determinados criminosos mereciam sim a morte, mas dar o direito a esse aparato burocrático ineficiente, cheio de meias-verdades, para definir quem vive ou quem morre é temerário. Mesmo uma justiça privada mais ágil e justa ainda é arriscado. Quando os exames de DNA passaram a ser aceitos como prova, 30% dos condenados à morte nos Estados Unidos foram inocentados. Quase um terço das pessoas eram inocentes dos crimes que eram acusados e iriam ser mortos por esses crimes. Cuidado, você que é uma pessoa do bem, mas defende pena de morte, pode amanhã se ver na situação de acusado. O fato é que a justiça privada, se não pode resolver totalmente esse ponto, pode ao menos minimizá-lo. Veja, as teorias processuais que visam proteger o acusado da perseguição pura e simples da polícia passam a ser menos importantes em um ambiente em que existem múltiplas empresas de segurança competindo em um mercado para ver quem oferece a melhor segurança. Você não tem mais apenas um Estado monstruosamente mais forte que o indivíduo, coercitivo, sem responsabilização. Ao contrário, você tem vários estados, vários ordenamentos jurídicos competindo entre si, todos eles querendo ganhar mercado e sabendo que, se fizerem besteira, perdem cliente. Empresas de segurança privada que imponham regras draconianas para investigação e perseguição criminal seriam preteridas por outras mais leves. Ninguém quer se arriscar a ser acusado indevidamente. No final, cria-se um incentivo enorme para a composição entre vítima e autor, que é muito mais positivo que o processo penal que temos hoje. Se você não sabe o que é uma sociedade de leis privadas, veja o vídeo O que é uma sociedade de leis privadas no canal Ancapsu Classic. Não, a sociedade de leis privadas não vai resolver todos os problemas do mundo. O efeito Rashomon, como vimos, é algo psicológico, tem a ver com a forma como geramos nossas lembranças. O problema da verdade processual versus verdade real sempre vai existir, mas a sociedade de leis privadas certamente permitirá atingirmos um grau muito mais próximo à verdade real nesse sentido, simplesmente pela ausência de coação estatal. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!